Então, hoje a gente vai estar falando sobre o tema família espiritual e família material. Lembrando sempre que quando a gente fala um pouquinho sobre a questão da família, vale a gente sempre procurar se referir ao... Tá ligado? Não está funcionando? Vale a pena a gente sempre se referir ao livro base da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, Kardec já perguntou, em 1857, né, essa questão. Qual seria para a sociedade, então, o resultado do relaxamento dos laços de família? E os benfeitores espirituais envolvidos na codificação, né, da doutrina espírita, eles nos responderam. Seria o quê? Um agravamento do egoísmo. Então, vale a pena lembrar que, desde aquela época, ou seja, faz mais ou menos o quê? 150 anos, um pouquinho mais, Kardec já veio com aquela preocupação de querer procurar verificar, né, o que seria um relaxamento dos laços de família, ciente de que a sociedade, naquela época, já estava passando por inúmeras mudanças. Né? Naquela época, nós estávamos vendo a Revolução Francesa, houve a criação das universidades, né? Na França, né, o próprio processo do iluminismo, ajudando a libertar consciências, a criação dos livros, né, porque antes os livros eles eram muito caros, a partir de então houve a imprensa, né, em papel, então houve uma possibilidade maior das pessoas terem acesso à educação, e principalmente a mulher ter acesso à educação também, porque até então a mulher, nós sabemos que ela era apenas dedicada para trabalhos dentro do lar, e a Marlene está rindo, mas é verdade, né, Marlene? Exatamente. E veja como nossa sociedade ela já evoluiu muito. Hoje em dia existe uma grande busca, principalmente aqui nesse país, para que as mulheres elas possam ter igualdade de pagamentos de salário, né? Que os homens possam também tirar a licença paternidade em conjunto com as mulheres, né? Dando uma oferta maior para que a mulher possa retornar para o mercado de trabalho em tantas condições quanto o homem. Porque as condições elas mudaram. Hoje em dia, a mulher, ela, infelizmente ou felizmente, ela necessita ir ao mercado de trabalho, né? Porque o próprio custo da vida, de uma forma geral, se encontra muito mais elevado do que na época, por exemplo, há 200 anos atrás. Né? Hoje em dia, a gente sabe que a mulher está sendo convidada a se mexer nesse campo. E o homem também, porque a mulher, muitas das vezes, tem jornada dupla de trabalho, né? Não só dentro de casa, como também fora. E o homem, hoje em dia, é convidado a dividir as tarefas. Agora, é muito importante a gente pensar também que o próprio conceito de família ele mudou muito. Se a gente vê a origem da palavra família, ela vem da palavra famulus. Famulus, no sentido do latim, que quer dizer servo, ou seja, servir. Se a gente pensar que as famílias, na época dos romanos, que essa palavra ela vem da origem romana, né, do latim. Na época dos romanos, na época de Israel, quando Jesus se encontrava já reencarnado e também posteriormente, através do Império Romano, a gente percebe que as famílias naquela época, os pais, as mulheres, por exemplo, elas tinham os filhos, mas não amamentavam os filhos. Os filhos eles eram, no caso, amamentados por quem? Pelas escravas, pelas servas do lar, né? Isso não faz muito tempo. A própria questão de cuidar dos filhos, ela era muitas das vezes reservada para as governantas das casas, né? Para as serviçais, para os escravos. E às vezes as pessoas que tinham mais condições acabavam tendo acesso a uma vida um pouquinho mais mundana, digamos assim, né? A mulher, tanto a mulher quanto o homem. Então, veja que interessante a preocupação de Kardec, né? A gente vê a evolução da questão ligada à maternidade. Hoje em dia, Kardec justamente trazendo essa reflexão para a gente da importância de nós refletirmos sobre a família. Mas, voltando ao conceito de família, o próprio conceito da palavra mudou muito e, hoje em dia, também nós podemos ver a questão dos casamentos entre homens, não é verdade? Que está muito bem legalizada, a adoção de filhos, casamento entre mulheres, adoção de filhos, né? A própria questão da barriga de aluguel, que é uma questão muito pautada hoje em dia, né, e muito comum, né? Quantos casos de filhas que não conseguem ter filhos e as mães geram pelas filhas? Quantos casos de irmãos que geram pelas irmãs? Quantos casos de, por exemplo, de famílias onde um pai e uma mãe que têm filhos se separam e formam outras famílias
com outros filhos em conjunto, não é verdade? E então vale a pena refletir que a própria questão da palavra família hoje em dia ela não mais reflete aquela fotinho ali, olha só. Essa fotinho aqui que ela diz? É um homem, uma mulher e 2 filhos, né? Essa visão de família é muito limitante. Então, vale a pena a gente lembrar que quando nós nos encontramos agora na doutrina espírita, é um convite para que a gente quebre paradigmas, que a gente reveja os nossos conceitos. E que se existe alguma coisa que não está 100% ali, é trabalho para ser mexido. Porque nós entendemos que nós somos todos seres imortais, que estamos temporariamente num corpo feminino ou masculino, né? A nossa psique, muitas das vezes, pode não representar aquele corpo, e está ok, porque nós somos seres imortais, temporariamente, né? Num processo evolutivo, né? Temporariamente com um corpo físico de uma certa forma, não é verdade? Então, vale a pena refletir, quando a gente pensa na questão de família, qual a imagem que vem para nós? Né? Se nós ainda temos um pouquinho de, digamos assim, preconceito com relação aos novos modelos familiares, como que fica... Obrigada. Como que fica esses modelos dentro da nossa cabeça, né? O que nós podemos fazer para modificar esses conceitos também? Isso é muito importante, gente, porque a questão toda da mudança de paradigmas, ela não vai parar por aí. Né? O modelo de família em si, ele vai continuar se adaptando à realidade da sociedade moderna. Então, vale a pena refletir sobre essa questão. Mas isso não quer dizer, porque os modelos de família eles se modificaram, que a questão da relação em si, entre aqueles seres, se modificou. Kardec já está falando para a gente. A importância da gente valorizar as relações, trabalhar o respeito e, principalmente, né, superar os nossos entraves de egoísmo, né, de orgulho. Então, vale a pena refletir sobre essa questão. O que mais que a gente vê aqui também? A gente vê também com relação à missão da paternidade e da maternidade, né? A gente vê aqui o caso de 2 mulheres, né? 2 homens aqui que estão dividindo a função de pai e mãe, né? Nós podemos ver que existem os casos de simpatias terrenas entre as pessoas que se encontram na família, mas também se encontram na família casos de antipatias terrenas. O que seria isso? A simpatia terrena é quando nós já estabelecemos uma tendência, um vínculo com aquele ser e nos sentimos mais atraídos àquela pessoa. Isso pode acontecer, por exemplo, com uma mãe, né? A pessoa que se encontra na posição de mãe, a pessoa que se encontra na posição de irmão, né? Ou a pessoa que se encontra na posição de pai, né? Mas também temos os casos das antipatias terrenas, não é verdade? Por exemplo, muitos de nós... Ninguém precisa levantar a mão aqui, né? Eu sou a primeira a levantar. Muitos de nós, tá? Às vezes temos dentro da nossa família alguém com a qual nós não nos sentimos 100% à vontade, né? Que existe algum resquício aí de que não, essa relação não está bem construída. Isso seria uma antipatia terrena. Vale a pena lembrar que muitas das vezes essa antipatia ela não vem do nada. De algum lugar ela vem. Concordam comigo ou não? Se do nada essa antipatia surge, por exemplo, se eu conheço o Gleison agora, e eu sinto do nada uma rejeição, um asco, um nojo com relação a esse ser, o que isso fala de mim? Fala de alguma coisa que não está bem trabalhada dentro de mim, não é verdade? Pode ser com relação a ele, a pessoa dele, ou a uma personalidade que ele teve numa outra existência. Por exemplo, se a gente sabe que a gente já viveu inúmeras existências, não é verdade? A gente já esteve, grandes chances nós todos aqui, já estivemos em contato, não é verdade? Não é por acaso que a gente se reencontrou nessa reencarnação. E muitas das vezes a gente pode sentir, parece que eu te conheço há muitos anos, parece que eu conheço o Gleison há muitos anos. Por quê? Porque realmente nós já nos reencontramos no passado, né? Agora a questão toda é como que essa relação foi construída. Ela foi construída em bases sólidas, em bases fortes, ou ela foi construída de uma forma desequilibrada. A gente vai ver um exemplo depois disso, que vem do livro Missionários da Luz. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Alguém já leu esse livro? Ai, que ótimo. A reencarnação de Segismundo, né? Talvez muitos aqui já tenham estudado esse livro, vale a pena. Então, a gente vê que no Evangelho, eles dizem o seguinte, que a tarefa dos pais, né, a missão da paternidade responsável é colocar os filhos no caminho em que devem seguir para que se tornem homens de bem. Ou seja, a grande função é que nós, aqueles que se encontram temporariamente na função de pai, né, de mãe, que eles possam fazer os esforços todos que eles tenham dentro deles, para quê? Para auxiliar aqueles irmãos que se encontram ali naquele ambiente, né, a se tornarem pessoas de bem,
pessoas honestas, pessoas seguras de si, com alta autoestima, não é verdade? Né? Pessoas que realmente estejam procurando se melhorar no dia a dia. Né? E olha que interessante que às vezes pode acontecer de uma família, por exemplo, um pai e uma mãe se separarem, né? A mãe com seus filhos conhece uma outra pessoa, né? Uma outra mulher, um outro rapaz que tem outros filhos. E aí existe um clash entre os filhos. Alguém já ouviu alguma história assim parecida, gente? Isso é muito comum, isso é muito comum. Então, veja como as situações, elas às vezes ocorrem na vida da gente, não por acaso. Elas são para quê? Para que algum aprendizado seja feito por aqueles membros daquela família. Não é por acaso que aqueles seres estão se reencontrando, né? Lembrando sempre que a gente não está aqui de férias, né, nessa reencarnação. Que existe um motivo pelo qual a gente está reencarnado. Agora, o principal motivo pelo qual o Gleison está reencarnado, que o Léo está reencarnado, que a Micheline está reencarnada, claro que isso vai individual de cada um, de se perguntar, de se questionar, né, de meditar, de pensar, mas cada um de nós possui, sim, uma missão especial. Né? Nem que seja uma missão pequenininha, talvez não uma missão muito grande como Madre Teresa de Calcutá, mas uma missão pequenininha, não é verdade? De se autossuperar, não importando onde a gente está. Né? Então, a gente vê também a questão no Consolador, que Emmanuel fala o seguinte: passada a fase infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. Atingida a maioridade, se a educação não houver feita no lar, só o processo violento das provas rudes pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. O que Emmanuel está querendo dizer para a gente? Que a fase da infância é uma fase onde nós nos encontramos mais maleáveis à influência positiva de outros seres, né? Lembrando um exemplo muito interessante, e eu peço permissão para vocês para falar e peço permissão dos benfeitores para comentar. Essa semana nós fomos ver um filme muito legal, a história da Amy Winehouse. Quem tiver condições de ir ver a biografia dela, né? É uma biografia que não foi autorizada pelo pai. O pai não gostou que ela foi publicada, mas é muito interessante porque ela justamente nos mostra uma visão diferente da biografia normal, que é, no caso, falada, né? Que é mostrada da Amy Winehouse. E fala bastante sobre o papel que aqueles pais tiveram na vida daquele ser, né? E um pai que foi bastante ausente, né? E uma mãe que foi muito permissiva. E é muito interessante porque, hoje em dia, nós sabemos que as crianças que se encontram reencarnando agora, elas parecem que já vêm prontas, né? Cheias de si, né? Com muita autoridade, né? Muito rebeldes. Mas o que a rebeldia nada mais é? É um convite à reeducação, né? É um convite a que nós estejamos espertos para auxiliar aqueles seres. Então, vale a pena ver essa biografia, recomendo para todos, né? Para que a gente veja não com olhos de crítica, lembrando sempre, com olhos de amor e vibrando pelo bem dela, né? Mas que a gente possa aprender com a experiência dela também, que foi muito válida esse documentário. Ela desencarnou em 2011, para aqueles que não sabem, né? Agora nós estamos em 2015, faz somente 4 anos. Então, a gente pensando novamente no Evangelho, o Evangelho diz o seguinte para a gente: quando os pais vão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. Lembrando também que, quando a gente fala das antipatias terrenas, podem muitas das vezes vir seres para dentro dos nossos lares, ou mesmo, né, seres que aparecem na nossa vida do nada, né? De repente, aquela cunhada, né, que eu detesto, ou aquele cunhado insuportável, né, que é super dominador, ou aquele que, não sei, tem tantos exemplos aí que a gente pode pensar, né? Ou aquele fulano que massacra a minha irmã dentro de casa, né? Aquele senhor de si, né, do lar. E a gente fica pensando, mas por quê, né? Por que a fulana não reage? Por que o ciclano não faz nada, né? E a gente não entende, muitas das vezes, que existem ali dinâmicas familiares por trás, muito intensas, que podem estar relacionadas com outras experiências, de outras reencarnações. Está fazendo sentido, gente? Então, às vezes, a gente pensa, a gente fica revoltado, né? Ai, eu estou revoltada, porque isso está acontecendo na casa da minha irmã, porque isso está acontecendo na casa da minha mãe, né? Porque isso está acontecendo na casa do meu primo. Mas isso está falando o quê da gente? Em primeiro lugar, está falando do nosso orgulho exacerbado, né? A gente quer controlar tudo e todos, né? E a gente acha que é melhor do que todo mundo, né? E principalmente o nosso egoísmo, porque a gente não está dando a opção, não está respeitando o livre-arbítrio do outro, que está passando pela experiência e necessita aprender naquela experiência,
né? Se a experiência vem para nós, é para que nós aprendamos com a experiência. Se a experiência vem para o outro, é sinal de que nós podemos aprender, mas observando a experiência do outro. Por isso é interessante assistir a história da Amy Winehouse, para a gente poder aprender observando, né, a experiência dela, né, e daquela família, e a dinâmica familiar ali em volta, e o impacto que essa dinâmica familiar teve, né, no trágico fim que essa moça deu, né, no caso, para a vida dela. Então, os que se reencarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Ou seja, nós temos, sim, muitos espíritos simpáticos que reencarnam do nosso lado. Agora, a questão da simpatia, ela está muito ligada a quê? A tendências, a hábitos, né? a maneiras, né? Comportamentos. Às vezes, esses hábitos, essas tendências podem não ser certas, né? Então, por exemplo, se eu, no caso, eu necessito, por exemplo, passar pela experiência de ter muito poder e muito dinheiro, não é verdade? E necessito aprender a administrar esse poder e esse dinheiro, eu posso estar sendo colocada num meio onde um pai e uma mãe têm acesso a esse poder, a esse dinheiro, né? Não necessariamente posso ter acesso a, por exemplo, a educação mais certa, mas com certeza eu devo ter sido preparado no plano espiritual para reencarnar e conseguir superar os meus desafios. Tá fazendo sentido, gente? Porque as tendências, os comportamentos, né, são muito parecidos às vezes. Aí o que acontece com a gente, né? A gente começa a ir no centro espírita, a gente começa a aprender, a gente começa a mudar, a gente quer mudar todo mundo, né? Ah, porque olha, Álvaro, eu estou indo lá no centro, está mudando tanto, eu parei de beber, eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, né? Tu tem que ir comigo. E aí eu tento chamar o outro, né? Fulana, você tem que vir comigo. Maria do X, você precisa vir comigo no centro espírita, né? E aí a gente começa a se dar conta do quê, gente? A gente não consegue mudar o outro, a gente não tem esse poder. A gente consegue, sim, claro, influenciar de uma forma muito positiva através do nosso exemplo, principalmente não de palavras, né? Que falar é muito fácil, né? Passar a lição de moral é mais fácil ainda. Quantos de nós, né? A gente aponta os dedinhos e ainda fala, né? É verdade? Mas é importante o quê? A gente procurar perceber que o processo evolutivo, ele é, sim, individual. Então, às vezes, pode acontecer da gente ter certas tendências, né? Com aquele grupo, né? A gente vai com um grupinho. Aí, daqui a pouco, a gente faz o quê, gente? A gente vem aqui para Londres, né? Aí vem parar aqui para Londres para nada, né? Por que será que a gente veio para Londres, né? Alguém já se perguntou? Com certeza todo mundo já se perguntou aqui, né? Então a gente vem aqui para Londres para quê? Para aprender a rever os nossos hábitos, os nossos comportamentos, né? As nossas ideias, principalmente ligada aqui a esse grupo de espíritos com os quais nós reencarnamos. A gente não aprende muita coisa com aqueles grupos de espíritos. Aí depois o que acontece? A gente vai de volta, né? Fica um tempo aqui em Londres, né? Aí a gente volta lá para Portugal, a gente volta lá para o Brasil e se percebe como um peixe fora d'água. Por quê? Porque nós aprendemos a quê? A perceber que certos hábitos, certos comportamentos da nossa família, ligados àquela família, àquela dinâmica, já não servem mais para a gente. Tá fazendo sentido, gente? Isso não quer dizer que nós vamos nos tornar antipáticos com aqueles seres, mas quer dizer que as certas tendências que nós tínhamos que nos uniam, elas não mais estarão ali, né? Claro que o laço da amizade, do respeito, ele é construído, mas as tendências em si é um convite para que a gente reveja elas, né? Não é, por exemplo, eu nasci assim, como é que é? Gabriela, Manuela, como é que é? Gabriela, né? Gabriela. Eu nasci assim, como é que é a música? Eu já nem sei mais. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, né? Síndrome de Gabriela não existe. A gente aprende que não existe. Não é verdade? Então, eu posso, sim, dar esse desculpismo para mim mesma, mas quem é que eu vou estar me enganando? Quem é que eu vou estar enganando? Exatamente, a mim mesma. Eu não estou enganando a ninguém mais, não é verdade? Então, olha que interessante essa questão das simpatias, como é importante a gente refletir, né? E, principalmente, com relação aqui, ó, aos gostos, a gente já falou um pouquinho, né? As famílias, né? Os espíritos formam, então, né? Essa por analogia dos gostos, né? A identidade do progresso moral, a afeição, né? Dos seres. Eu estava falando agora há pouco com o Antônio, né? Comentando comigo a questão de que ele já está querendo até parar de comer carne, né? Porque se sente mal, né? E a gente vem de um país super carnívoro, né? No Brasil, na verdade. Aí o que vai acontecer com ele? Ele vai chegar lá vegetariano, vão pegar um pedaço de costela e vão botar em cima do prato dele.
Não é verdade? Mas como assim? Mas como que você parou de comer costela? Mas o que aconteceu, né? E impõe em cima dele. Claro que isso vai acontecer, muitas das vezes vai com a gente, não é verdade? Não acontece? Né? O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente aprender a respeitar que o outro está onde ele está e eu estou onde eu estou. E está tudo bem. Só que é difícil. Vamos combinar, né? É difícil, muita respiração, muita meditação, muita paciência, né? Esse é o convite que a gente que é feito pela doutrina espírita para nós. Então, algum comentário, gente? Está todo mundo tão quieto? Alguma experiência? Se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, fique à vontade, tá? Então, essa questão é muito interessante também de que Santo Agostinho nos traz, que ele fala o seguinte: mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Então, às vezes, a gente pode perceber, por exemplo, dois pais, né, ou duas mães, que são pessoas ótimas, né, digamos assim, com uma moral elevada, honestas e tal, e daqui a pouco vem aquela pestinha, né? Quem já experimentou isso, né? Aquela pestinha que vem, né? É para quê, gente? A gente fala brincando a pestinha, né? Claro, não é uma pestinha, é uma criança que está sendo convidada aqui a ser reeducada, né? Então, não é por acaso que certos irmãos ou certas irmãs reencarnam, né, do nosso lado, ou mesmo que a gente resolva adotar, né, a gente vai no orfanato. Quantos de nós, né, já não fizemos isso? A gente vai no orfanato, vai procurar a criança. Não é a gente que procura a criança que nos acha. Quantas histórias a gente já não ouviu de pessoas que tiveram essa experiência, né? A criança que me achou, né? É a criança que veio para mim. É o meu filho, é a minha filha. Né? Foi um reencontro de almas. Não é por acaso que esses reencontros de almas acontecem. Né? E esses seres, eles também estão sendo convidados aqui a nos auxiliarem, a gente a se reeducar também. Não é verdade? Então, mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Ou seja, tem casos de famílias, que nós sabemos, onde os seres eles estão ali reunidos, mas não se dão. Não é verdade? Não conseguem construir uma relação equilibrada, ou existe um certo nível de dificuldade muito grande para estabelecer um vínculo fraterno entre aquelas pessoas, né? E isso pode ser muito difícil para muitos de nós. Quantos de nós já não nos sentimos como a ovelha negra, né, da família? Quantos? Hã? Quantos, ó? Ai, exato, a ovelha negra da família, né? Quantos de nós já não quisemos até fugir da nossa família, mudar de nome, né? Mudar o sobrenome, né? Mudar de endereço, mudar de país. Mas nós sabemos também que, mesmo mudando de país, a família da gente sempre vai continuar sendo a família da gente, né? E existe um porquê que nós reencarnamos aquele meio também. Né? E é um grande desafio, como está sendo dito aqui, ó, é uma provação, ó, é uma prova muito grande, não só para um espírito, mas para todos aqueles seres, né, que eles se encontram. Até mesmo no caso de que, por exemplo, quando algum ser ele passa por uma provação maior com relação a, por exemplo, uma doença mental, não é verdade? Isso não afeta somente a um ser da família. Ele acaba atingindo a todos os membros, né, daquele meio também. Né? Então, é uma provação que a gente pode ver que não afeta só a uma pessoa, acaba atingindo aos demais também. Não é verdade? Veja como a questão das simpatias, das antipatias terrenas é muito profunda. Quando a gente fala sobre a questão da família material e da família espiritual, a família material, a gente poderia dizer que é a família, no caso, de sangue, né? Consanguínea, né? Aquela na qual nós, primeiramente, nos estabelecemos. Mas nós sabemos também que existe a família espiritual, que é muito maior. Né? A própria Marlene falou agora na prece, né? Tem, por exemplo, o nosso mentor espiritual. Nós vamos ver um pouquinho depois sobre o mentor Alexandre, né? Que fala bastante no livro Missionários da Luz. Né? Tem também todas aquelas pessoas, aqueles irmãos que torcem pelo sucesso da nossa reencarnação. Todos aqueles espíritos que foram envolvidos para auxiliar a gente a planejar a nossa reencarnação. Né? Os nossos instrutores no plano espiritual. Né? Outras pessoas, amigas nossas já, que construímos amizade
como se fosse irmão de sangue, né? Que estão com a gente aqui no plano encarnado, mas também no plano desencarnado, que estão conosco o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente pode se sentir muito sozinho, né? Muito assim... Ai, eu tô tão sozinho, eu não tenho com quem contar, né? Eu não tenho ninguém na minha família com quem contar. Mas eu tenho aquele meu amigo, que é como se fosse meu irmão, que é como se fosse meu pai, que é como se fosse a minha mãe, né? Que está sempre ali disponível para mim, né? Então, essas relações, elas fazem o quê, gente? Elas mostram as simpatias já construídas, e essas pessoas, elas fazem, sim, parte da nossa família espiritual. O nosso grande objetivo, né, claro, como humanidade, é que a gente possa se tornar uma grande família universal, né? Todos nós aqui, por exemplo, na Terra agora, né? Nós estamos enquanto 8 bilhões de pessoas encarnadas. Estava vendo na semana passada, né? Essa semana. 8 bilhões já de seres encarnados, né? Mas olha a diversidade de culturas, de religiões, né, de visões de vida, né? Olha o que está acontecendo agora na Grécia, né? Que triste que é a gente poder estar acompanhando isso nas notícias, né? É verdade? Muito triste, né? Então a gente vê que ainda nós não estamos lá, mas a gente está procurando construir, principalmente baby steps, né? Passos pequenos, e muito importante para a gente procurar, assim, quando a gente olha, né, para fora, a gente procura se lembrar, como a Marlene comentou, né? De nós, mas também daqueles que se encontram ao nosso redor, né? Como que nós estamos trabalhando, interagindo com aqueles seres mais próximos de nós. Se nós, por exemplo, dividimos casa, muito comum isso aqui em Londres, né? Dividir casa com outras pessoas. Então, é por acaso que nós estamos naquela casa com aquelas pessoas, né? Passando por aquela experiência. Tudo existe um motivo, tudo existe um porquê. E vale a pena refletir, né? O que a vida quer me ensinar? Por que eu me escolhi a estar aqui nesse ambiente, nesse momento, né, com esses seres? Às vezes, relações muito difíceis, na verdade. Quem dividiu casa já sabe, né? Muito complicado dividir casa, né? A gente diz assim, o fulano, um estranho. Nós somos estranhos, né? Tudo existe um porquê. Né? Então, a vida espiritual, gente, olha o que interessante que Kardec diz pra gente, é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal é transitória e passageira. Não é mais do que um instante na eternidade. Então, essa mensagem é muito interessante para a gente procurar gravar nas nossas mentes, porque às vezes nós estamos passando por situações tão difíceis, que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas é aquilo que Chico, né... Chico, Emmanuel disse para Chico quantas vezes, né? Tudo passa, né? As emoções positivas, né? As tristezas, tudo passa, né? O mais importante é que a gente possa se tornar cada vez mais consciente da nossa imortalidade. E, se tornando mais consciente da nossa imortalidade, procurando colocar uma perspectiva nas coisas, né? Pensar algo que era muito difícil para nós há 10 anos atrás. Hoje em dia a gente olha para trás, né? E vê, aquilo passou, né? Graças a Deus. Né? E daqui a 10 anos, nós estaremos pensando da mesma forma, né? Com relação ao que nós estamos passando hoje. Né? Claro que isso não é para desmerecer as dificuldades, né? Os sofrimentos, os desafios, mas sim para que a gente possa procurar trazer uma nova perspectiva nas relações, não é verdade? Então, eu vou pular um pouquinho aqui, a gente vai falar agora um pouquinho em função do nosso tempo, né? A gente vai estar aqui até as 8h15, né, falando, procurar respeitar o horário, né, que a Marlene sempre passa pra gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a reencarnação de Segismundo, né? Esse livro muito interessante chamado Missionários da Luz. Essa passagem só fala sobre o processo de reencarnação de Segismundo, tá? Não temos o livro inteiro no Projeto Imagem, é o Projeto Imagem, essas slides, tá? Vale a pena ler esse livro. Essas slides, eles não refletem o livro, tá? Só para comentar. Por favor, leiam o livro, tá? Então, a gente vai começar a ver aqui o instrutor Alexandre. Ele se encontra aqui conversando com o André Luiz, né? E eles se encontram em nosso lar, no Ministério do Planejamento das Encarnações, tá? André Luiz estava com ele, né? Nós sabemos que ele era muito inquisitivo, ele gostava de fazer muitas perguntas, era muito curioso, né? E ele ganhou um passe de 1 semana para participar dos processos de reencarnação dentro do Ministério do Planejamento das Reencarnações do nosso lar. E essa fase que a gente vai ver aqui. Então, a gente pode ver aqui a história de Segismundo. A gente pode perceber aqui que Segismundo, esse irmão, tá? Ele estava, no caso, precisando reencarnar, ele queria muito reencarnar, ele
a mãe e o pai, numa existência anterior, eles fizeram parte de um triângulo amoroso. O que aconteceu no final da história, muito triste, é que Segismundo acabou matando o pai, né? E com isso, o pai criou um ódio mortal por Segismundo. Segismundo, retornando para o plano espiritual, se deu conta do erro. Sim, Marlene, por favor. Além do medo, além do ódio, o que ele tinha, o pai, no caso, era medo. Então, eles conseguiram controlar. A gente vai ver um pouquinho dele agora, né? Então, o que aconteceu é que Segismundo chegou no plano espiritual e ele estava consciente do que ele fez e pediu, né, a permissão para retornar, então, como filho, né, daquele casal, porque ele realmente queria ter a chance de se reconciliar com aquele homem, né, que ele matou na reencarnação anterior. Então, a gente pode ver aqui, né, uma conversa. Esse aqui é Alexandre, o instrutor, o mentor do livro, né, o grande instrutor Alexandre, e esse aqui é André Luiz. Alexandre, o instrutor do livro, ele também se encontrava reencarnado naquela época, quando aquele triângulo amoroso estava acontecendo, né, na Terra. Então, ele também tinha o caso, o coração dele, envolvido naquele caso, e ele queria muito auxiliar naquele processo reencarnatório. Olha que interessante os benfeitores nos auxiliando, né, o tempo inteiro, né? A gente vê aqui o Ministério das Reencarnações, né? Aqui é um pavilhão de Nosso Lar. Nós vemos aqui também, dentro do pavilhão, né, das reencarnações, nós podemos ver que existe uma foto aqui, onde Jesus estava, no caso, reencarnando, né, aqui na Terra. E a gente pode ver aqui também um irmão, o nome dele é Manassés. Ele estava ali, no caso, sendo... André Luiz estava sendo transferido para os cuidados de Manassés, porque Alexandre havia conseguido esse passe de uma semana, né, para André Luiz. Olha que até no plano espiritual a gente tem que ter passe, né? Passe, não de metrô, mas passe para andar, né? Não é assim andar livremente nos locais. Olha que interessante a organização, né? Então, André Luiz foi encaminhado para Manassés, e Manassés estava, no caso, o auxiliando, né, dando algumas instruções com relação ao Ministério do Planejamento das Reencarnações. Então, aqui nós podemos ver esse amigo de Manassés, né, que estava trazendo para ele, muito emocionado, um papel. Não era um papel, na verdade, era um mapa do novo corpo físico que ele iria reencarnar. E ele queria mostrar para o amigo, né, que o corpo físico que ele iria ter na Terra, na próxima existência, havia sido desenhado pela equipe dos escultores espirituais que faziam parte desse ministério. Gente, eu só estou comentando isso com vocês, a gente só está comentando para a gente perceber como é intrincada e complexa o processo de reencarnação. E quantas pessoas investiram na nossa reencarnação? Quantas pessoas estiveram envolvidas no nosso processo reencarnatório? Né? Para que a gente possa valorizar mais essa oportunidade. Que a gente possa realmente estar mais consciente daquilo que nós somos convidados a fazer nessa reencarnação. Que a gente possa perceber que, muitas das vezes, mesmo nos sentidos sozinhos ou aflitos em função de problemas que nós tenhamos na nossa família, ou no trabalho, ou com as situações do dia a dia, que existe uma equipe torcendo pelo nosso sucesso. Né? Uma equipe que estava lá no plano espiritual conosco, nos apoiando, nos dando a mão, nos instruindo, para que a gente pudesse ter um cabedal maior de informações, para que quando os desafios chegassem, que eles chegam, né? A gente sabe, né, que a vida aqui na Terra tem muitos desafios, né, para cada um de nós, que nós estivéssemos um pouquinho mais preparados, né, um pouquinho mais equilibrados, para passar por aquela experiência. Então, a gente vê aqui também, olha que interessante os desenhos, né? Um desenho do encéfalo, né? Do cérebro, né? A gente vê aqui, olha os rins aqui, né? A gente vê aqui um pouquinho do estômago, né? Aqui, olha o pulmão, né? Olha um outro desenho aqui de um corpo físico, né? Pessoas que estavam ali envolvidas, né? Era uma equipe muito grande. Eram mais de 100 pessoas naquela sala que trabalhavam na área de construção desses modelos, né, de corpos físicos. E a gente pode ver aqui também, né, um pouquinho mais detalhes, né, lembrando sempre que essas imagens, elas não são imagens mediúnicas.
elas são imagens, na verdade, que os pintores, né, as pessoas que fizeram os desenhos, as pessoas que desenharam essas imagens, né, eles, claro, leram as obras, né, e houve, claro, a inspiração, né, para poder ser feito esses desenhos, mas elas não são pinturas mediúnicas, tá, gente? Só para lembrar, tá? Então, a gente vê aqui o pavilhão, né, a gente vê aqui, no caso, essa irmã Anacleta, né, ela vem mostrar o corpo físico dela. Essa irmã, ela já estava trabalhando há 40 anos consecutivos no plano espiritual. 40 anos consecutivos no plano espiritual, gente, para ter a oportunidade de reencarnar novamente. Com o mesmo marido, com os mesmos filhos, tá, gente? Mesma situação, tá? Mesmo marido, mesmos filhos. Então, ó, minha gente, pensando se se lembrando do marido de vocês, olha, cuidado, hein? Depois vão pedir para reencarnar de novo. Pedindo para reencarnar de novo, com o mesmo marido, com os mesmos filhos. Eram 3, né? Então, pensando, né? Ai, me livrei do fulano, aturei tão bem, né? Aturei aquele saco de pancada, né? Aquela mala sem alça. Quando vê, vai ter que reencarnar de novo, vai ter que aprender a amar, respeitar, né? Não vai ter que só engolir sapo, né? Então, cuidado com as nossas opiniões, com os nossos comportamentos, né? Ela pediu de novo para reencarnar. O que aconteceu? Ela tinha acesso a muita condição financeira, né? Tinha uma situação, ela não era rica, mas ela tinha uma situação, digamos assim, bem estável. Tinha 3 filhos. Os 3 filhos, eles eram um pouquinho rebeldes. E ela era muito apaixonada pelos filhos, só que ela, em vez de educar eles da forma, olhando para cada um deles como espíritos imortais, ela acabou tratando eles como bebês, né, como crianças, né, adorando, né, colocando fuxicalinho no cabelinho, colocando tudo rosinha, dando bastante algodão doce, pipoca, né, refrigerante, né? E aí o que aconteceu? Perdeu a oportunidade de auxiliar naquele processo de reeducação daqueles seres, num período onde eles se encontravam mais maleáveis. Os 3 irmãos, os 3 filhos, né, estavam em zonas umbralinas, sofrendo muito com as companhias espirituais que eles traíram para eles mesmos, e ela com uma consciência de culpa muito grande, porque ela poderia ter feito um trabalho melhor, enquanto ela tinha tido a oportunidade, e acabou não fazendo. Acabou adorando os filhos como se fossem bonecas de porcelana. Né? Então, fica esse alerta para nós. Ela se encontrou durante 40 anos agora, trabalhando no plano espiritual, né? Constantemente, para ter a nova chance de reencarnar, para ter acesso a esses irmãos, né? Com o mesmo marido, com os mesmos filhos, né, gente? Olha só. E ela também percebeu que o corpo físico dela, olha que interessante, ela mostrou o corpo físico, né, para um instrutor, né, para um mentor espiritual dela, e o mentor espiritual dela olhou para o corpo físico e percebeu que o corpo era muito perfeito. Ele sugeriu para ela alguma alteração para que ela não ficasse tão bonita quanto foi desenhado naquela maquete, porque a beleza em si, nós sabemos que é uma grande prova nesse mundo, né, gente? Esse mundo que nós encontramos de provas e expiações. E ela pediu para que o desenho dela fosse alterado, para que ela não fosse tão bonita quanto se encontrava no desenho, para que, com isso, ela tivesse uma chance maior de conseguir cumprir com o processo reencarnatório que ela tinha estabelecido para ela mesma, que era auxiliar naquele processo reeducativo dela e daqueles irmãos que se encontravam ali. Inclusive o marido, né? Que às vezes a gente tem um marido em casa, mas não deixa de ser um outro filho também, que nós somos convidadas a auxiliar, né? No processo reeducativo. É verdade ou não é, gente? Estou falando mentira? Desculpa os homens, perdão, tá? Então... E quantos homens também não veem, né, uma mulher como uma outra filha também, né? Existem muitos casos, né? Desculpa, né, a falta de respeito, mas existem muitos casos também de homens que veem a mulher como nada mais, nada menos do que uma outra filha, que ali se encontra também para ser reeducada, né? Então a gente pode ver aqui um desenho de uma outra pessoa, né? Um amigo do Manassés. Esse caso é muito interessante porque ele reencarnou fazia um pouquinho mais de 100 anos, ele se encontrava reencarnado. E ele acabou matando uma pessoa com uma facadas, né? Na região do estômago. E
ele voltou para o plano espiritual e também se deu conta, né, do erro, né, e resolveu, no caso, pedir permissão para reencarnar novamente. E ele gostaria de ter um tipo de desafio para que ele pudesse, ele mesmo com a consciência dele, né, passar por uma prova que o auxiliasse a se encontrar quites com a sua própria consciência com relação às leis de Deus. Porque aquela pessoa que ele tinha matado, ela já tinha perdoado ele, né, já tinha perdoado, já tinha... né, desejado que ele estivesse bem, né, estava tranquilo, mas ele com a consciência dele, não. Olha que interessante, às vezes a gente, né, tem uma desavença com uma pessoa, faz alguma coisa que realmente não foi muito eticamente correta, mas aí o outro ser perdoa e segue com a sua vida. Mas nós permanecemos num estágio de culpa, né? Permanecemos com a autoestima baixa, né? Nos colocando lá para baixo, não é verdade? Então, é um outro convite para que a gente possa perceber que o ensino que Deus, né, que Jesus nos traz, Jesus, no caso, o grande psicólogo de almas, emissário de Deus aqui na Terra, que a gente tem como modelo, é para que nós não mais nos culpamos, né? Não importa o que a gente fez. Não importa o que a gente fez, se eu matei alguém, se eu fiz aborto, né? Se eu tomei pílula do dia seguinte, quantos abortos a gente talvez não tenha cometido, nós mulheres, com todo respeito, né? Nessa existência atual, em função de falta de informação, gente. Tá? Então agora que eu tenho informação na mão, eu vou me culpar por algo que eu fiz lá atrás e eu não sabia? Não, eu vou procurar fazer o meu melhor, eu vou procurar trabalhar a minha consciência comigo mesma, né? Trabalhar a autoaceitação e procurar fazer o bem, não importa quem. E com isso eu já vou saudando, já vou me quitando com relação às leis divinas. Não é esse convite que Jesus nos faz? Não é verdade? Não é estágio de culpa. A gente não está sendo convidado a trabalhar dentro dos estágios de culpa, gente. Tá? Então a gente vê aqui que esse irmão, ele resolveu, optou, né? Ele optou por um... vocês podem ver aqui pontinhos, dá para ver pontinhos, gente, aqui? Esses pontinhos no estômago, né? Porque como a região na qual ele matou o outro com facadas era nessa área, ele resolveu, então, voltar com esses pontinhos, né? Que, no caso, eles ecloderiam, depois de uma certa idade, com uma úlcera, né, avançada. Mas ele já sabia que, em função das leis de causa e efeito, se ele procurasse fazer o bem, se reeducar com ele mesmo, trabalhar o auto-amor, ele não precisaria passar por essa úlcera. Tá? Mas ele colocou ali como se fosse assim, tipo assim, né? Tendo um alertinha, exatamente, um alertinha. Vou colocar isso aqui só para me manter na linha, digamos assim, né? E às vezes a gente volta com certas dificuldades no nosso corpo físico e não entende o porquê, né? Às vezes a gente volta com certas questões sendo, no caso, preparadas para a gente, né? Ao longo da nossa existência, uma dificuldade, era para a gente perder uma mão. Quantas vezes a gente não escuta essa história, né? Tem tantos livros que diz para a gente. Era para o fulano perder um braço, ele perdeu um dedo, né? Ou, não é verdade? Ou era para fulana ficar cega, ela só está tendo que olhar, está tendo um pouco de dificuldade na visão, né, na vista. O próprio Chico Xavier, ele não tinha problemas com a vista? Todo mundo já sabe, né, que ele tinha, né? E ele mesmo dizia que ele, no caso, optou por ter aquela dificuldade na visão, para que aquela dificuldade o mantivesse na linha. Ele notava, quando ele começava a sair na linha, o olho começava a doer. Aí ele já sabia, era um sinal, vou voltar para a linha, né? Vou voltar a me comportar. Então, às vezes, nós temos esses desafios, né? Que surgem para a gente, que é um convite à nossa auto-reeducação. Isso não quer dizer que é punitivo. Isso quer dizer que é apenas um alerta para que a gente mesmo se mantenha ciente de que nós não estamos aqui de recreio, né? Nós não estamos aqui de passagem, né? Só para brincar, só para curtir a vida, né? Para viajar, não é verdade? Existe um porquê da gente estar aqui, né? E às vezes a gente sabe também que se não fossem esses pequenos detalhes, como essa úlcera aqui, né? Eu estou falando por mim, tá? Em primeiro lugar aqui. Muitas das vezes a gente nem estaria aqui hoje. Vamos ser bem sinceros. Quem é que chegou na casa espírita aqui pelo amor? Levanta a mão. Conta para mim. Dá para contar nos dedos, olha aí, ó. Dá para contar nos dedos, 5, tá? O resto, todo mundo, incluindo eu, não chegou pelo amor, né? Isso quer dizer que essas dificuldades, planejadas ou não, elas são importantes, sim, para o nosso processo de auto-reeducação. Nós somos seres muito infantis ainda, vamos ser bem sinceros, né?
muito imaturos, né? Muito desequilibrados, a gente muda de ideia muito rápido, né? Ou a gente está casado, mas a gente não está. A gente está ficando com fulano, não sabe. Ou digo para o fulano, nós estamos saindo. Pergunta para o fulano, nós estamos namorando. Pergunta para o ciclano, nós estamos casados. Não é verdade? Muita imaturidade nas relações, né? No dia a dia, se a gente for pensar, né? Então, é um convite para que a gente possa refletir, né? Sobre o porquê de nós estarmos aqui. E aqui a gente pode ver, né? Esse momento onde Alexandre, tá, gente? E André Luiz foram até a casa onde Segismundo iria reencarnar. E a gente pode perceber, olha que lindo, tem uma pessoa, um guardião na porta. Dá para ver aqui, ó? Uma pessoa que estava guardando a casa, porque aquela casa, ela era guardada pelos benfeitores espirituais. Era uma casa onde se fazia o evangelho no lar. Era uma casa onde as pessoas se respeitavam. Era uma casa onde aqueles seres estavam procurando fazer o melhor dentro do nível evolutivo deles. Olha que bonito. E existia uma proteção grande naquela casa. Então, lembrando também, quando a gente fala da nossa família espiritual, que nós todos podemos ter acesso a um protetor para a nossa casa também. Mas, claro, que vai depender, né, do nosso comprometimento, né, com o evangelho no lar, com a nossa espiritualização da alma. Mas nós podemos ter acesso, sim, a esses mentores. Basta a gente querer. Olha que interessante aqui. Opa, voltei. Então, aqui, ó, a gente pode ver aqui Segismundo, tá? No cantinho, muito triste, dá pra ver na carinha dele, né? Muito triste, né? E aqui a família reencarnada, a mãe, o pai e um bebezinho de 3 anos, né? Eles estavam fazendo a janta, né? A refeição. E o pai se encontrava muito, muito triste. E é muito interessante que um bebê, a criança, estava ali e estava absorvendo tudo, percebendo tudo. A gente pode ver que o marido, ele estava apenas conversando em monossílabos, né? Quantas vezes a gente não convive com uma pessoa que vive na caverna, né, gente? Vamos combinar, né? Quem é que conviveu com gente, já conviveu com gente na caverna? Vamos levantar a mão aqui. Vamos ser bem sinceros, né? Como é difícil, né? Como é difícil quando acontece isso, não é verdade? Dá vontade de dar um muro na cara, mas não pode, né? Tem que, respirar fundo, né? Aprender a respeitar o outro, né? E olha que interessante a posição dessa mãe aqui. O marido na caverna há dias, semanas, meses, porque ele, inconscientemente, ele percebia a presença espiritual do Segismundo dentro de casa. Então, aquilo deixava ele com muito, como a Marlene falou, com muito medo. Ele ficava com muito medo, muito apavorado. Quando ele saía do corpo, no sono físico, ele se encontrava com quem, gente? Com Segismundo. Aí ele fazia o quê? Voltava para o corpo apavorado. Então, ele se encontrava apavorado, inconscientemente. Só que isso estava tendo um efeito contrário e negativo naquela família, porque ele acabava não conversando com a mulher e ele não interagia com o filho. A mulher estava em casa, cuidando da família, né, da casa e do filho, e também estava um pouco preocupada, né, porque o marido realmente não estava cooperando, não estava conversando, e não havia diálogo entre aqueles seres, né. Na verdade, ele se encontrava evitando ela, porque inconscientemente ele sentia a presença de Segismundo, e sabia que havia a possibilidade, inconscientemente, né, gente, tudo inconscientemente, de ele reencarnar através deles. Olha que interessante. A própria questão da fertilização, né, o processo da concepção, da ligação do espírito reencarnante com o corpo da mãe, ela ocorre na fecundação. E ele, em função das vibrações maléficas que ele estava emitindo, né, negativas, ele acabava, não é desvirtuando, mas acabava afetando o sêmen, né? E com isso não acontecia a concepção. Ele prevenia, ele bloqueava o processo da concepção daquele espírito reencarnante, porque ele não queria que o Segismundo reencarnasse na família. Olha que interessante, gente, isso. Olha que interessante. Aí a gente vê, né, que o mentor espiritual Alexandre, olha que interessante isso aqui, essa parte, ele começou a envolver a criança de 3 anos com vibrações, né, positivas. E como a criança ela se encontra mais para lá do que para cá, né, até os 7 anos, eles se encontram mais abertos à influência espiritual do que à influência material, como a gente aprende com a doutrina espírita.
Ele absorveu todas as ideias que o instrutor Alexandre passou. Aí ele teve a seguinte conversa com a mamãe. Mamãe, por que o papai está triste? Aí ela respondeu, o papai está envolvido com negócios, né? Aí ele começou a questionar a mãe, mas o que são negócios? Negócios é aquilo que o papai faz fora de casa. Mas o papai, quando está fora de casa, ele fica feliz ou fica triste? Meu filho, ele fica feliz. Mamãe, que triste, né? Que pena que ele fica tão triste dentro de casa com a gente. Ele falou de uma forma tão inocente, tão pura, tão sem maldade, que aquilo tocou o pai. Mas a criança se encontrava envolvida pelo quê, gente? Pelas vibrações positivas do mentor espiritual. A gente pode ver aqui André Luiz, né, acompanhando a conversa. No final daquela conversa, o pai, ele realmente se sentiu muito comovido, muito tocado com aquela conversa, né? Tanto que ele até fez menção de soltar uma lágrima, né, naquele momento. E ele disse para o filho, meu filho, deixa de bobagem, né? O papai está aqui contigo, está sempre aqui contigo. Deu uma desconversada assim, né? E a mulher percebeu que o marido mudou, né? A forma como ele se posicionou foi diferente. E com isso a criança convidou, papai, você vai participar hoje das orações com a gente antes de dormir? Aí o papai não tinha como dizer não. A criança estava ali perguntando, né? Aí ele, claro que sim, meu filho, eu vou fazer parte com você. Aí o que aconteceu? Eles foram, então, para o quarto, né? Depois da janta, escovar os dentes, né, gente? Todo aquele ritual, ler livrinho, né? A gente sabe muito bem como é que é. E fazer uma oração. Olha só o pai aqui, ó, né? Sendo envolvido, né? Pelo filhinho. E olha que bonito, os três, né? Envolvidos, né? Pelas vibrações positivas dos mentores espirituais. E o filhinho orando pelo quê? Orando pelo papai, pedindo para que Deus protegesse o papai, para que o papai ficasse melhor dentro de casa, mais feliz, né? E a mãe junto ali com o marido, né? E muito feliz porque finalmente ele estava tendo a oportunidade, ela estava tendo a oportunidade de ter acesso a ele, né, naquele momento. Então os mentores sentiram o quê, gente? É hoje, né? É festa. É hoje. É hoje. Vamos aproveitar. É hoje, né? Então o que aconteceu? Eles então, primeiro lugar, envolveram, né, o pai, né, com as vibrações positivas para auxiliá-lo a quê? Para reencontrar Segismundo durante o momento do sono, porque eles precisavam que o pai ele concordasse em receber Segismundo como filho. Olha que interessante, nada é feito contra a vontade da gente. Nada ocorre por acaso, né? Como a gente sabe que nenhum grão de areia cai, né, sem a permissão do pai, né? Então, nós vemos que, nesse momento, os benfeitores espirituais se encontravam já de guarda e esperando para quê? Esperando para que o Segismundo saísse, né, do corpo físico. Olha o cordão de prata, né, ligando ele. Ele se encontrava um pouco alterado e dá para perceber que ele está um pouquinho escurinho, gente. Não sei se dá para perceber pela fotinho aqui. A mãe se encontrava ali já de pé e abraçando quem? Abraçando a mãe dela, né? Teve um reencontro espiritual com a mãe, né? Que nós sabemos que isso é muito comum durante o sono físico. E os outros mentores ali esperando, né, um momento para que Segismundo pudesse então ter acesso a eles. Segismundo não, perdão. Que o pai pudesse ter acesso aos benfeitores espirituais. Aqui nós podemos ver Alexandre, né, e Segismundo ao lado dele. Nós podemos ver Alexandre emitindo muita luz, tanto que o próprio pai ele se ajoelhou, achando que fosse um anjo, né, um anjo de alto grau evolutivo naquele momento que se apresentava ali. Era o benfeitor espiritual que veio conversar com ele e veio, no caso, pedir, né, dar a oportunidade para que Segismundo, então, pedisse para reencarnar através deles, né? E nós podemos ver aqui um momento onde o pai começa a chorar e o filho, né, pedindo perdão para ele e pedindo, por favor, me dá essa oportunidade de reencarnar, né? Eu preciso realmente me reajustar contigo, eu necessito dessa oportunidade de reencarnação. A gente sabe que esses momentos são muito profundos e a gente não tem condições de ter hoje um pouquinho de ciência, às vezes, dos contratos espirituais que nós estabelecemos, né, no plano espiritual, com os seres que estão na nossa família, né? E às vezes a gente volta para cá e se esquece totalmente desses contratos, né, gente? Olha que interessante. E pode, às vezes, ter pessoas, né, que estão precisando reencarnar do nosso lado e que precisam dessa oportunidade de estar aqui e a gente acaba negando isso. Isso é muito profundo, né, a gente pensar. A gente vê aqui essa quebra, né, que teve da negatividade desse irmão
ele finalmente se abriu, né, para o processo de reencarnação. E a gente vê um momento onde Segismundo, então, é afastado daquela casa para que aquela família pudesse ter uma chance de ter um descanso maior em termos do corpo físico. E foi concordado que no outro dia ia ser feito, então, um processo de concepção daquele ser, né, daquele ser reencarnante com a mãe. Então foi feito esse acordo, né, entre os benfeitores espirituais, porque houve uma abertura pelo pai de Segismundo para que isso acontecesse. Diz, Marlene, pode falar. Foi uma das cenas mais lindas desse livro. Eu acho que quem não leu tem que ler, quem já leu tem que ler de novo, porque é uma coisa fantástica. É o momento da concepção desse livro. É impressionante. A gente vai ver um pouquinho mais agora. A gente pode ver aqui, né, no outro dia, né, novamente a família. Olha que interessante, o pai já envolvendo a mãe, e muito amor, e muito carinho, estando ali ajudando na cozinhando a janta, né, com o filho. A gente pode ver Segismundo aqui, né, no lado, sendo acompanhado por outro mentor. Ele se encontrava muito emocionado e muito apreensivo também. Como que vai ser essa reencarnação? Será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou conseguir viver com essa negação do meu pai? Será que eu vou conseguir fazer o meu melhor com relação a esse pai que está aqui tão negativo com relação à minha presença na família? Como será que eu vou lidar com essa rejeição desse pai? O que eu posso fazer para superar esse quadro, essa relação tão desequilibrada que eu mesmo estabeleci, né, com relação a esse ser? Ele se encontrava muito apreensivo e muito inseguro. Né? Então, aqui os mentores, né, auxiliando e lendo o plano reencarnatório de Segismundo e também o plano com relação ao processo de concepção, né, ao mapa cromossômico de Segismundo, que nós sabemos que o DNA ele se encontra atrelado ao nosso sangue, né? E nós temos 100 trilhões de células no nosso sangue e existe um processo de miniaturização do perispírito. Perispírito é o nosso corpo espiritual e é através do corpo espiritual que nós reencarnamos para a formação do corpo biológico. Ou seja, o nosso corpo biológico ele é unido, né, molécula a molécula, o perispírito, né, ao perispírito. Né? Esse processo ele ocorre ao longo desse período da infância e da adolescência até chegar à fase adulta. Né? Então, um processo que realmente é um pouquinho... Não é tão lento assim, mas é um pouquinho mais lento do que nos animais, né? Por exemplo, né? Se a gente for comparar, né? Com outros seres, outros reinos da natureza. Então, a gente vê aqui um momento Segismundo muito debilitado, muito emocionado, muito apreensivo, muito choroso, né? E os benfeitores animando ele. Meu amigo, vai com tudo, a gente vai estar contigo. Se tu for rejeitado, eu vou estar do teu lado. Não pensa negativamente. Procura focar na tua reencarnação. Faz o teu melhor. Procura estar aberto, né? Para que pede perdão para ele. Aprenda a perdoar. Aprenda a amar, se lembre da gente, né? E sempre aquelas palavras de incentivo, né? Auxilia, imagina-te bebê, começa a te imaginar bebê, eles ali no plano, no nosso lar, né? E a gente vê aqui de novo, né, Segismundo, né, pedindo, né, para o mentor Alexandre não abandonar ele, que ele possa continuar guiando ele. E o mentor Alexandre dizendo para ele, começa a te imaginar como bebê, né? Começa a te ver como um bebezinho, auxilia no processo de miniaturização do perispírito. Mas eu estou com medo, eu não vou me lembrar como é que vai ser, eu vou ser um bebê, né? Não vou enxergar, não vou conseguir ouvir, vou estar completamente dependente de um outro ser. Ela não gosta de mim, ele não gosta de mim, como é que vai ser essa situação, né? Ela gosta de mim, mas não gosta ao mesmo tempo. Ele não gosta de mim, quer que eu vá, mas não quer. Como é que vai ser essa relação? Muito preocupado, né? E eles ali apoiando, né? Dando todo o amparo, todo o auxílio para que ele pudesse auxiliar nesse processo. Olha o processo de miniaturização. Existiam modeladores, né, pessoas especializadas nesse processo reencarnatório, auxiliando para que eles pudessem enviar vibrações de paz e luz para auxiliar nesse processo de miniaturização, né, do Segismundo. E a gente pode ver aqui o bebezinho sendo, então, no caso, entregue para a avó, no plano espiritual. E a avó seria a pessoa que estaria, no caso, passando aquele tesouro, né, precioso para a mãe. Né? Depois, naquele momento de concepção, né? No momento da união do corpo espiritual para o corpo físico da mãe. Olha que bonita cena, né? Mais de 100 amigos vieram ao encontro de Segismundo, desejar boa sorte para ele, dizer que eles estavam ali para ele, né? Dizer que eles estariam visitando ele todas as noites, dando força, né? Procurando amparo, auxílio, para que ele pudesse estar ali firme no processo reencarnatório.
Mais de 100 pessoas, gente. Imagina, a gente falou que tem os escultores espirituais, os nossos mentores, a nossa família espiritual, esses amigos. Imagina quantas pessoas não estiveram envolvidas no nosso processo reencarnatório, quantas pessoas não torcem para que a gente possa suceder, nem que seja um pouquinho nessa reencarnação, né? E a gente não valoriza muitas vezes essa oportunidade. Oi? Eu tive notícia que o gay tinha mais mulher do que homem, é isso? Não necessariamente. Da onde tu tirou essa informação? Da onde tu tirou essa informação? Eu tive notícia do meu processo. Aham. Na hora que eu reencarnei, tinha mais mulher do que homem. Tem muito homem, muito pouco mulher. Ah, tá. Bom, a questão toda é a seguinte, gente, não importa se tem mais homem ou mulher, a questão toda é que existe uma equipe muito grande que investe na nossa reencarnação. E é muito importante que a gente possa estar consciente disso nos momentos difíceis da nossa vida. E isso é muito importante, sem brincadeira, isso é muito sério. Tá? Porque às vezes a gente pode deixar de valorizar uma oportunidade, né? Momentos difíceis da nossa vida, procurar até ir para lados de suicídio, de drogas, né? O próprio suicídio inconsciente, que a gente sabe que é muito comum na nossa sociedade hoje em dia, né? Quantos de nós aqui, a gente vai fazer um seminário sobre isso até em novembro, né? Sobre drogas, né? As drogas de forma geral. Quantos de nós não nos envolvemos nas drogas lícitas ainda por cima, né? Que são tão sociais e tão legais, mas e com isso a gente está, no caso, perdendo oportunidades valiosíssimas de estar trabalhando na nossa reencarnação. Isso é muito sério. A gente vê aqui, então, o momento, né? A mãe e o pai, no caso, quando eles estiveram no quarto, né, fazendo as suas relações sexuais, não houve a entrada dos mentores espirituais naquele momento. Eles respeitam esse momento do casal, né? É protegido o quarto, né, para que a relação ocorra. E eles entram, então, no caso, algumas horas depois, para fazer o processo da união, né, do bebê reencarnante com o corpo perispírito da mãe. Né? E é a partir desse momento, onde o filho permanece, então, ligado à mãe, né, 100% do tempo, até os 7 anos de idade, ainda se mantém esse cordão umbilical, a gente pode dizer invisível, né, com a mãe, né? Tanto que a própria mãe sabe, né? Acorda no meio da noite, dá um suspiro, a mãe está ali, né? Ninguém escuta, mas a mãe escuta, né? Por quê? Porque existe esse cordão umbilical invisível, né, que envolve o ser reencarnante. E aqui é o momento onde a mãe, né, dela passa, então, o tesouro precioso para a mãe, né, que estava ali, aberta, né, para aquela oportunidade. E a gente vê um momento de união, né, daquele bebê e o envolvimento também que aquele pai teve naquele instante. E é muito interessante a gente pensar, eu sei que o meu tempo está muito curto agora, né, que o pai é tão importante nesse processo quanto a mãe. Às vezes a gente pode pensar, não, é só a mãe, né? Não, o pai é tão importante quanto a mãe. Não foi o pai que impediu a reencarnação de Segismundo antes? Quantos casos não existem de crianças ou de abortos espontâneos, né? Que ocorrem? Quantos casos não existem que a gente não escuta? Quem aqui já escutou um caso de aborto espontâneo, me diz? Levanta a mão. Todo mundo, né? Muitos desses casos são casos ligados à rejeição ou ao medo de reencarnar, né? Ou até uma prova para os pais, claro. Mas é muito importante que, se nós percebemos que existe alguém ali sendo envolvido para reencarnar, que nós possamos vibrar pelo bem daquele ser, né? E auxiliar aqueles pais também, que com certeza se encontram muito inseguros, e aquele bebê que se encontra muito inseguro também. Porque imagina, nós reencarnamos pelados, né? Surdos, mudos e cegos. Não é verdade? Não é assim que a gente reencarna? Totalmente desprotegidos. Né? Então, veja que se nós não tivermos um cuidado grande em envolver positivamente aquele ser, pode acontecer, sim, um aborto espontâneo. Que não é espontâneo, né, gente? Né? Pode ser uma desistência, né, daquela reencarnação. Né? Então, a gente vê aqui um momento onde foi manipulado, né, o espermatozoide certo, de acordo com o mapa cromossômico de Segismundo, para que ele se unisse, então, àquele óvulo, né, para formar a ação do zigoto, né, e com isso começasse a multiplicação das células, né, que ocorre num estágio muito rápido. Né, e, nesse momento, então, ocorre a fecundação. No momento da fecundação, que ocorre essa união do bebê, né, com a mãe. E esse processo de miniaturização já está acontecendo ali. Mas o ser percebe
tudo o que é dito ao nosso redor, o ser percebe tudo o que é falado pelo pai e pela mãe, o ser se encontra completamente aberto às influências externas, né? E é um período vital para que essa criança possa ter um acesso a um início mais tranquilo numa reencarnação, né? O impacto da música, né, clássica nas crianças é muito visível, existem muitos estudos. A própria questão da yoga, da meditação, das mães, dos pais, né? Envolvimento com piscina, tem um impacto muito positivo, né? Com relação a depois proporcionar um acesso a uma criança mais tranquila, né, com relação àquele processo reencarnatório. E aqui a gente vê, então, um momento onde foi feito o envolvimento da mãe, né, foi feito, no caso, a fecundação, né, de Segismundo, os mentores espirituais protegendo também esse quarto. Nós podemos ver aqui outros irmãos, né, que foram, no caso, visitar ela no plano espiritual, ela dormindo, já carregando o bebê. Dá para ver o bebê aqui, gente? Olha só, ela estava reencarnada, né? Mas se mantinha ali, né, em perispírito, e já se encontrava com o bebê o tempo inteiro com ela, né? Então, a partir daquele momento, ela e o bebê se mantinham 100% conectados. E todos vibrando pelo bem dos dois, né? E pelo sucesso no processo reencarnatório. Essa parte do livro agora, então, André Luiz e Alexandre se despedem da família, né? Porque eles já fizeram a parte deles. Agora eles precisam fazer a parte deles também, né? Alguma dúvida, gente, antes que a gente termine aqui? Algum comentário? O que acontece quando a gente é colocado em famílias que, infelizmente, a gente não tem grandes conexões, e chega ao ponto da gente entender, como estamos aqui dentro, estamos estudando, estamos tentando desenvolver, e a gente consegue entender isso, eu fiz da Camila, tô falando diretamente de mim. O que eu poderia fazer para tentar amenizar essa situação, para tentar, porque isso me dói tanto, todos os esforços que eu tento são irmãos, todas as formas que eu tento de aproximar, principalmente vendo essa história, me doeu ainda mais, bem triste. Olha, Gleice, o que eu posso te dizer é o seguinte: o que a gente pode fazer é vibrar pelo bem daqueles seres. Lembrando sempre que a gente não reencarnou por acaso naquela família, com aqueles irmãos, né? E que é uma oportunidade de reeducação não só para ti, como para todos ali envolvidos. Às vezes, a gente está no plano espiritual, a gente faz um comprometimento, né? Ai, vamos lá, Antônio, vamos lá. Vamos casar, né? Vamos voltar, dá a mão aqui, pô. Dá a mão. Né? Vamos voltar, vamos casar, ó, né? Vamos voltar, vamos casar, vamos ter filhos, vamos receber o Gleison, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos realmente, assim, ó, se redimir com ele, vamos fazer o nosso melhor. Mas a gente chega aqui, a gente tem o que a gente chama de esquecimento temporário do passado. A gente não se lembra daquilo que a gente se comprometeu no plano espiritual. A gente pode ter algum tipo de lembrança vaga, né? Alguns de nós têm, né? Uma lembrança vaga. Mas a grande maioria de nós não tem. Aí a gente acaba esquecendo daqueles comprometimentos que a gente fez, né? Aí o Antônio vai para um lado, eu vou para o outro, e tu vai para o outro, né? Mas ninguém quer estar junto, né? Ninguém quer estar ali se comprometendo, a gente não quer investir naquela relação. Mas, no caso, se, por exemplo, tu já despertaste, o que tu pode fazer é orar, vibrar pelo bem daqueles seres. Um dia, com certeza, eles vão despertar. Agora, talvez não seja nessa reencarnação. Talvez seja só no plano espiritual. Mas o mais importante é a gente fazer a nossa parte, a gente está bem com a nossa consciência. Eu fiz o meu melhor, eu procurei me aproximar, eu tentei, mas eu também não vou ficar passando por cima de mim, me rastejando, né, me desrespeitando para estabelecer uma relação com essa pessoa. Eu vou seguir o meu caminho, vou vibrar pelo bem e vou me manter disponível. Falo para essa pessoa: pessoa, se algum dia você quiser fazer contato comigo de novo, eu estarei sempre aqui te esperando. Segue o teu caminho, vai em paz, né? E vibrar pelo bem. Porque tem pessoas, gente, vamos ser bem sinceros, que elas não querem. Não é verdade? Quem aqui já teve contato com alguém assim? Tem pessoas que não querem, elas não querem. Elas não querem trabalhar, investir naquela relação, porque dá trabalho. Não dá trabalho, gente? Tá? Eu e o Antônio aqui, ó, nos comprometemos. A gente fez muitos pactos ruins em existências passadas. A gente realmente, assim, ó, pintou e bordou. A gente chegou aqui, a gente se comprometeu lá no plano espiritual. Não, Antônio, vamos realmente nos auxiliar, vamos, assim, a procurar, né, realmente
outro, né? O pé torto, o chinelo velho. Vamos procurar se amparar, né? Vamos tentar, assim, nos melhorar. Vamos procurar receber o Gleison com o maior carinho, né? Mas a gente chega aqui e a gente se esquece. Isso dá trabalho. Aí eu não quero. Eu quero sair, eu quero zoar, eu quero, entendeu? Eu quero curtir a vida. A encarnação é a prova dos 9. Na encarnação, nós vamos demonstrar o que realmente ficou de positivo ou não no nosso íntimo, no nosso espírito, na nossa alma. Então, assim, como tu disse, coração e perdão, entender. Dói, quando a gente quer se aproximar de alguém que a gente ama, alguém que a gente queria, não tem coisa melhor do mundo do que a família. Mas aqui, por exemplo, nós somos uma família. Quantas atividades nós temos aqui? É da onde entra o meu alívio, é a família, os meus amigos. Então, aí atrás da minha cabeça, é o que, quando aperta muito, é o que vem. Fala, poxa, não posso ser tão ruim assim, com tantos amigos, com tanta gente que me acolhe, que me chama de filho, que me chama de irmã. Não posso ser tão ruim assim. Com tanto apoio espiritual sim, também, né? Exatamente. E daí o que basta é orar e esperar que não fique para a próxima encarnação. Que é Com certeza. Desculpa, você queria comentar alguma coisa? Sobre a diferença da família real e a espiritual é que é uma família temporária. E a espiritual é definitiva. Essa que é a família que realmente a gente conforma. E só relembrar uma passagem de Jesus no Evangelho, do qual ele estava num casamento, né? E Jesus deu o exemplo disso no Evangelho e disseram a ele que sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus respondeu: quem é minha mãe, quem são os meus pais e quem são os meus irmãos? Justamente no tema de hoje, né? É a família, quem são os meus pais, quem são os meus irmãos e quem é meu irmão. Hoje eles são uns, ou amanhã pode ser outros, e assim Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do órgão lá que você falou, que ele pediu para mim com problema no estômago, mais tarde seria uma úlcera. Mas com a evolução da medicina hoje, todo esse transplante de órgãos, a situação de órgãos, na visão espírita, o transplante, a doação de órgãos é natural? Porque se eu peço para mim com um problema no rim, por exemplo, porque eu fui muito flechada por um corpo demais, peguei no rim, aí eu vou lá no hospital, não, você pode entrar na fila do transplante. Eu fico lá, do dia que aparece um rim novinho, faço o transplante e vivo a vida toda sem problema nenhum. Como que fica isso? Sempre tive dúvida. Que bênção, né? Gente, é muito interessante essa questão, obrigada por levantar. A questão ligada a transplante dos órgãos é legal. E a gente aprende com a doutrina espírita que a gente sempre deve sim, seguir, né? Procurar manter a visão aberta com relação à ciência e procurar, sim, ver os meios que a ciência nos proporciona para nos auxiliar a ter uma qualidade melhor de vida, né? Mas pensa bem comigo, se eu venho com essa dificuldade, o próprio fato de eu ter que aceitar um órgão de um outro ser já não é um grande teste, já não é uma lição de humildade, já não é uma lição de gratidão à vida, já não é um segundo aniversário que eu posso estar comemorando. Quantas pessoas não comemoram, né? Muitos de nós tivemos AVC, né, Marlene? A Marlene ganhou uma nova reencarnação, né? Muitos de vocês já sabem, né? Então, é muito, muito válido a gente considerar, sim, o transplante de órgãos. E nós, como espíritas, o nosso dever de colaborar também, né? Com o transplante de órgãos, né? Entendendo que a gente vai ter muito amparo espiritual nesse momento e que vão ter muitas pessoas vibrando pelo nosso bem, porque nós auxiliamos a salvar muitas vidas. Então, o transplante de órgão é válido, sim. É uma prática válida, sim, e muito bem aceita pela doutrina espírita, né? E uma grande lição, para finalizar, se nós realmente não temos uma relação bem estabelecida com os nossos pais, né, que nós possamos, pelo menos, vibrar pelo bem, por eles terem nos dado a oportunidade de reencarnar, né, por essa mãe não ter nos abortado, né? Quantas opções a gente tem? A gente vive num país hoje onde o aborto é legal.
não é verdade? Ou mesmo em Portugal, né, e no Brasil, existem inúmeras formas abortivas que são legais. Né, gente? Através de remédios, né, medicamentos, não é verdade? Então é importante a gente pensar nisso também. Houveram opções e nós estamos aqui. Né? Então o mínimo que nós podemos agradecer é agradecer pela vida. Né? Muito obrigada pela oportunidade. Desculpa pegar muito tempo. Espero que tenha sido...